te ajudar agora com hérnia de disco. Olha só, é um problema que atinge até 40% da população. É muita gente, né? Então a gente tem que ficar bem atento, principalmente a sinais que possam servir de alerta para a gente evitar esse tipo de problema, tá? Então eu vou falar aqui com o Dr. Ian Miranda, que é quiropraxista. Seja bem-vindo, viu, Dr. Ian? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo. Que número alto, 40%. E aqui o pico de incidência é entre 50 e 60 anos de idade, mas pode atingir mais jovens também, né? Vamos começar a definir o que é essa hérnia de disco que tantos falam? É um problema na coluna? Perfeito, exatamente. Então, a hérnia de disco, na verdade, é uma alteração ortopédica que ela acontece em qualquer vértebra da coluna lombar, exceto nas duas primeiras, pois elas não têm disco. Tá. Então, posso pegar aqui só para mostrar? Pode ser. Ah, legal. Eu gosto de visualizar ali. Então, eu trouxe aqui para ficar mais fácil para a gente entender o que é essa hérnia de disco. Então, na nossa coluna, a gente tem diversas vértebras, que são esses dois ossinhos brancos aqui. Aqui é um exemplo de uma vértebra da coluna lombar, da região daqui de baixo. Tá. E a gente tem esse disco, que é esse gel gelatinoso que fica ali entre essas duas É desse jeito que a gente está vendo aqui. Exatamente. Tá. O que acontece numa hérnia é quando este gel ele vai para a parte posterior. Então ele vem aqui essa para partezinha trás. vermelha. Exato. Então esta parte vermelha ela vem para a região de trás. Existem níveis de hérnia de disco, obviamente, e os níveis maiores ali que a gente classifica como a hérnia de disco extrusa é quando acontece algo próximo a isso aqui, ó. Ah, olha lá que interessante. Então isso seria uma hérnia de disco. Segura um pouquinho para a câmera pegar. Isso daí está representando, fala de novo para mim, essa parte vermelha está representando o que na nossa coluna? Isso daqui seria o disco intervertebral. É isso aí. Que é um gel que fica entre esses dois ossos brancos. Tá. E quando ele vem para a parte posterior... Ah, entendi. Ele não é a cartilagem ou é a cartilagem? É uma cartilagem, é a cartilagem. É uma fibrocartilagem, né? Tá. Que a gente chama. É uma estrutura gelatinosa. A gente costuma brincar que é como se fosse um sonho, quando a gente aperta e sai o recheio. E por que ele vai para essa parte posterior? É pela posição que está ali a... Na verdade, a hérnia de disco ela é causada por vários fatores, tá? Pode ser de forma, assim, mais traumática, muitas vezes, tá? Mas, usualmente, ela vem por fatores ali idiopáticos, sem uma causa específica. Os dois fatores ali que mais causam a hérnia de disco é o fator genético, isso não tem como fugir, né? O fruto não cai muito longe do pé, né? E o fator de idade. Como tu falou mesmo, esse processo da hérnia de disco, ele acontece muitas vezes em pessoas mais idosas, mas na verdade, como é um fator degenerativo, ele pode aparecer tanto em pessoas mais idosas com o passar da evolução do tempo mesmo, né? Nossa coluna vai degenerando, mas também pode aparecer em pessoas mais jovens. Então, o problema é quando ele aparece antes do que deveria aparecer, porque nem toda hérnia de disco ela vai causar efetivamente dor. Como eu falei, tem níveis de hérnia de disco. Tá. Mas quando está com dor é porque ela já chegou num nível igual esse que você mostrou aqui. Exato. Nesse caso que eu mostrei aqui, de forma mais figurativa, né, seria uma hérnia de disco extrusa. Uma hérnia de disco extrusa, na maioria das vezes, ela vai causar sintomas. Quando é na região da coluna lombar, que é como essa vértebra aqui, vai causar sintomas que irradiam para toda a perna, com perda de força, alteração de formigamento, a pessoa já começa a sentir que toca na perna e não sente muito. Na região cervical pode acontecer, irradia para os braços, da queimação. E quando é a parte mais assim preocupante da hérnia de disco é como quando começa a gerar alterações no sistema geniturinário, quando começa a pessoa a perder urina, sintomas mais neurológicos. Ela pode causar isso também. Exato, daí são sintomas bem mais evoluídos, geralmente são os casos cirúrgicos. Obviamente que nem toda a hérnia de disco ela é cirúrgica, menos de 5% dela é cirúrgica. A maioria das pessoas que tem um ótimo prognóstico, começa a ter uma evolução já nas primeiras semanas, fazendo tratamento, geralmente tratamento conservador associado também com tratamento medicamentoso, quando as dores estão muito intensas, mas a grande maioria consegue ter uma resposta bem positiva. Vamos falar um pouco desse tratamento, então. Como que ele é feito? Porque você é quiropraxista, né? Exato. Então, você coloca a coluna no lugar, vamos dizer assim? Perfeito, podemos dizer que sim. Então, eu sou quiropraxista, né? A quiropraxia ela é uma graduação de nível superior, onde a gente aprende a diagnosticar, tratar e prevenir problemas de coluna, de modo geral. Então, na hérnia de disco, para entender um pouco melhor, tem uma sobrecarga nessa estrutura gelatinosa. Mas aqui atrás nós temos duas engrenagens, são duas articulações da coluna. E essas articulações... Que aqui é como se fosse a espinha mesmo, né? Perfeito, exatamente. Então seria mais ou menos aqui, só que na parte de trás de mim. Então nessas duas articulações que a gente encontra aqui, elas têm que ter uma boa mobilidade, então ela tem que se movimentar. Então o alongamento deve ajudar? Perfeito, alongamento ajuda, exercício físico
físico ajuda. Evitar ficar longos períodos sentado é um dos maiores venenos hoje em dia. Sentado, né? É pior do que em pé para a coluna, né? De modo geral, sim. Porque quando a gente fica mais de 6 horas sentadas na mesma posição, isso é um fator de risco, inclusive, para desenvolver dores lombares que podem, obviamente, aumentar para quadros mais sérios. Então a pandemia deve ter aumentado um pouco aí, teu consultório lá tá... Bastante, na verdade, bastante. Então a gente sempre tenta recomendar para as pessoas em casa que elas tentem levantar. O que a gente mais recomenda, a gente ouve muito sobre as questões posturais, elas são importantes, mas principalmente para cada 1 hora sentado, ficar 10 minutos de pé. Isso é mandatório, uma regrinha simples que vai ajudar muito a pessoa em casa. Pode prevenir bastante. Já previne bastante, exatamente. Legal. Exercício físico também vai auxiliar a prevenir bastante. Qualquer tipo de exercício? Usualmente sim. Antigamente a gente recomendava que pessoas que tivessem hérnia de disco evitassem, por exemplo, exercícios de impacto. Óbvio que a gente não vai pegar uma pessoa com hérnia de disco e colocar para ela correr uma maratona. Porque ela vai sentir a dor, né? Exato. Então... Mas de forma gradual, fazendo impacto na coluna, vai fazer, na verdade, com que esse disco aos poucos vai ficando um pouco mais forte. Olha só, então isso pode reverter um pouco do quadro. Exatamente. De dor até. Então, olha, quando o paciente já sai daquele período inicial inflamatório, com bastante radiação para a perna, quando as dores já estão ficando mais localizadas só na coluna, já está num quadro que dá para iniciar exercício físico, tem que fazer exercício físico de forma mandatória. Na verdade, é indicado para tratamento conservador associado, já além dos ajustes de coluna, que é o que o quiropraxista faz, que a gente melhora justamente a mobilidade dessas duas engrenagens, né? De fazer com que ele se movimente mais, com que ele faça mais exercício físico, e isso vai auxiliar bastante mesmo. Legal, legal. Bom, então, os tratamentos são a mobilidade, exercício físico, medicamento, em alguns casos. Quando que é caso de cirurgia? Perfeito. A caso de cirurgia, a gente avalia no consultório, principalmente se tem alteração neurológica. Quando o paciente chega com muito indício neurológico, como, por exemplo, alteração geniturinária, perda de urina, daí, na maioria das vezes, é cirúrgico, a gente tem que encaminhar, porque pode vir com uma alteraçãozinha extra da hérnia de disco, que a gente chama de síndrome da cauda equina. Se tem isso, na maioria das vezes é cirúrgico. Agora, quando é talvez cirurgia? Quando o paciente está com perda de força. Então, quando o paciente não consegue ficar na ponta dos pés, na ponta dos calcanhares, já tem um sintoma neurológico de perda de força, tem como ter uma melhora, então geralmente se tenta um tratamento conservador, mas depois, se não evoluir, é tratamento cirúrgico mesmo. Mas a cirurgia, ela tira a dor do paciente ou não? O que ela faz? Perfeito. As cirurgias existem diversos tipos de cirurgia, obviamente, mas a cirurgia mais indicada hoje, que mais tem evidência científica, são as microdissectomias. O que ela faz? Geralmente são cirurgias bem mais tranquilas, não chega a abrir, fazer uma incisão grande na coluna, mas elas simplesmente retiram o pedaço excessivo do disco. Então elas fazem uma micro ruptura aqui desse disco, tiram um pedaço, sutura ele, e esses são os que tendem a ter a melhor evolução. Mas lembrando, é sempre muito menos provável tu precisar de cirurgia do que tu realmente ir para a cirurgia. Os casos cirúrgicos são menos de 5% dos casos. Sim, a maioria dos casos não vai justificar uma cirurgia. Exatamente. Entendi. Então, as melhores cirurgias, quando há necessidade, são essas que fazem apenas a retirada desse recheio do sonho que saiu ali para fora. E já que isso é uma cartilagem, aquela reposição de cartilagem, ela funciona, seja com injeção, seja tomando. Diz que tem cartilagem tipo 1, tipo 2, sei lá o quê. Isso ajuda ou não? Então, assim, eu costumo dizer para o paciente, se ele está fisicamente ativo, se ele está conseguindo voltar a fazer exercício físico, isso é o que mais vai ajudar, tá? Agora, quando o paciente está com uma crise forte, é mais senhora, não consegue fazer tanto exercício, não consegue ter uma autonomia boa, pode ajudar sim, com certeza. Geralmente se utilizam glucosamina, condroitina, colágeno, tem vários tipos de substratos, mas nada melhor do que tu estimular ele diretamente na coluna. Tu movimentar aos poucos, fazer de forma gradual exercícios. Que vai cair no exercício. Exatamente. Então, assim, podemos dizer que não existe mágica, né, para esse problema de hérnia de disco. O que se tem é um tratamento conservador, onde a gente ajusta a coluna, que é corrigir o movimento dessas vértebras, que geralmente dá aqueles estralinhos que a gente fala que colocou tudo no lugar. Que a gente tá e não dói, não? Não, pode ficar bem tranquilo. Eu tenho medo, sabia? É sério, eu já pensei várias vezes, ai meu Deus, que medo de ir no quiropraxista, será? Mas é interessante isso, mas realmente não tem dor, né? É engraçado que tem um caso pessoal comigo que quando eu conheci um quiropraxista foi porque eu me acidentei surfando. Olha. E daí a minha mãe estava no consultório comigo, né? O quiropraxista era graduado, bacharel, explicou tudo
tudo certinho. Só que quando ele fez o ajuste em mim, minha mãe deu um pulo da cadeira. Ela se assustou mais do que eu, né? Mas não dói. Os estralos que dão é simplesmente uma bolha de ar que forma dentro do osso. É que nem um estralo de um dedo. Eu brinco que o estralo é só para assustar o paciente. Mas o que mais realmente tem o efeito ali onde a gente consegue ter a melhora é estimular a articulação para que ela volte ao movimento normal, com que ela volte a se movimentar, volte a conseguir amortecer impacto de forma mais natural possível. Isso é que vai fazer com que tenha a melhora clínica do paciente, né? Entendi. Mas o susto sempre acontece. Acontece. Não, muito bom, tá bom, mas o susto passa, né? O susto passa, perfeito. Doutor Ian, muito obrigada. Vou deixar o teu Instagram aparecendo pro pessoal. Agradeço, viu, tirar nossas dúvidas aqui hoje. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Obrigada a você.